Bom dia, boa tarde, boa noite, meu ano. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o David. Vamos iniciar mais uma aula de português. Trabalhar aqui a disciplina de interpretação textual junto aos gêneros textuais, tá bom? Então, peço que vocês peguem seus livros aí, tá bom? Livro de gêneros textuais, e vocês vão abri-lo na página 68, onde temos aí uma proposta de produção de texto com artigo de opinião, que é o gênero textual que nós estamos estudando, tá bom? Ok, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui uma análise de alguns artigos de opiniões que ficamos de fazer na semana passada, né? Mas devido ao nosso pouco tempo, a gente não conseguiu realizar essa atividade, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer aqui essa análise, vou pegar alguns textos aqui, alguns exemplos de artigos de opiniões e vamos fazer aqui uma fragmentação. Vamos separar todas as características e para ajudar vocês a conseguirem reconhecer um artigo de opinião e também produzir um. Por quê? Muita gente tem dificuldade quando a questão é produzir um artigo de opinião. Por quê? Confunde muito com a redação e acaba até mesmo às vezes nem sabendo diferenciar um artigo de opinião e uma redação. Então, isso acontece muito constantemente, tá, pessoal? Eu vejo isso direto, tá? Algumas pessoas não saberem diferenciar, apesar das características serem parecidas, eles têm algumas coisas que diferenciam, tá bom, pessoal? Só um minutinho. Pronto, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês os textos que nós vamos analisar. Peço que vocês já deixem aberto aí no caderno de vocês, no livro de vocês, na página 68, página 68, que é onde temos aqui a proposta, dando algumas dicas para vocês de como produzir um artigo de opinião, tá bom? Aí ele dá aqui algumas dicas e essas dicas também são válidas para vocês, tá, pessoal? Essas dicas são válidas, vão ajudar vocês na hora de produzir um artigo de opinião, beleza? Abram aí, eu vou colocar o nosso cabeçalho para a gente poder dar início aqui à aula. Então, pessoal, desculpem a demora aqui. Estava também resolvendo algumas questões aqui na sala, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso livro, eu não vou utilizar hoje, pessoal, o nosso livro virtual. Eu só estou com o livro físico, tá? Então, aqui na página 68, eu vou pedir que vocês abram aí, página 68, e a gente vai fazer a leitura aqui de algumas dicas que ele dá, tá bom? Ó, ele diz o seguinte: como você viu, é possível apresentar, por meio do artigo de opinião, um posicionamento diante de um determinado assunto.
fundamentando-o através de argumentos consistentes. O autor, que pode ou não ser uma autoridade no tema abordado, geralmente discute algum problema atual de ordem econômica, social, política ou ordem cultural. E seu objetivo é convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Em um processo de constante sustentação das afirmações, realizada por meio da apresentação de dados ou de opiniões que corroborem com a sua. Para tanto, um autor pode se valer de diversas estratégias argumentativas e estruturar seu texto de maneira relativamente flexível, o que pode indicar aspectos de seu estilo. Também é possível perceber certa tendência a retomar uma dada situação no início do artigo, que vai se desenvolvendo até que a questão a ser discutida seja exposta. Muito bem. Como a gente acabou de ler aqui, pessoal, através do artigo de opinião, a gente consegue se posicionar acerca de algum tema. Esse posicionamento, ele se dá através de várias estruturas argumentativas. Essas estruturas argumentativas, elas vão nos ajudar a esclarecer o nosso ponto de vista acerca de algum item específico. Então, ele é bem claro quando ele diz aqui, ó, a forma de argumentação do artigo de opinião é a seguinte: você se vale de opiniões, tá? Opiniões que vão corroborar com a sua, ou seja, opiniões que concordem, que são iguais às suas, opiniões que fazem opiniões que podem aí ajudar vocês a fundamentar o argumento de vocês, dar um fundamento, dar uma base. Não adianta no artigo de opinião você chegar e falar, eu concordo com isso, mas não apresentar nenhum argumento que faça sua opinião valer, não apresentar nenhum ponto de vista, não citar nenhum autor, tá? Então, o artigo de opinião, ele tem características parecidas com a redação nesse ponto. No ponto de quê, né? No quesito de quê? De argumentação. Você vai argumentar utilizando os mesmos critérios que a redação. A diferença é que vai ficar nítida vai ficar nítido o seu posicionamento no texto, tá bom? No artigo de opinião, beleza? Muito bem. Vamos agora, vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos de alguns artigos de opinião, para a gente se basear e fazer aqui uma análise das características da estrutura desse gênero, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Pronto, ó. 7 exemplos de artigo de opinião para entender esse gênero textual. Aí, como a gente está vendo aí, artigo de opinião é um tipo de texto em que seu autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Aí a gente já viu isso aí, pronto. Aí vamos ver aqui agora alguns exemplos de artigos de opinião escritos por autores de verdade, tá, gente? Pronto, vamos lá então. Título: Protestos Black Lives Matter e outras manifestações contra o racismo sistêmico e a brutalidade policial. Tema: racismo e violência policial. Pronto. Como líderes africanos das Nações Unidas, as últimas semanas de protestos pelo assassinato de George Floyd sob custódia policial deixaram-nos indignados com a injustiça da prática do racismo, que continua difundida em nosso país anfitrião e em todo o mundo. Jamais haverá palavras para descrever o profundo trauma e o sofrimento intergeracional que resultaram da injustiça racial perpetrada ao longo dos séculos, particularmente contra pessoas de ascendência africana. Apenas condenar expressões e atos de racismo não é suficiente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que precisamos alçar a voz contra todas as expressões de racismo e casos de comportamento racista. Após o assassinato do senhor George Floyd, o grito Black Lives Matter, vidas de pessoas negras importam, que ecoou nos Estados Unidos e em todo o mundo, é mais do que um slogan. Realmente, eles não são apenas importantes, mas são essenciais para o cumprimento de nossa dignidade humana comum. Muito bem. Esse foi um trecho de artigo de opinião assinado por vários altos funcionários da Organização das Nações Unidas, publicado pela ONU News em 15 de 6 de 2020, ou seja, ano passado. Ok, vamos lá.
Vamos agora analisar as características que tornam esse texto um artigo de opinião. A gente já encontra por aqui como líderes africanos. Ó, a gente já percebe aqui que ele faz uso da primeira pessoa, como líderes africanos. Ou seja, ele se inclui aí nesse meio. Deixaram-nos, ou seja, ele, a pessoa que está escrevendo, e outras pessoas que aparentemente também concordam com a sua linha de raciocínio, com a sua linha de pensamento. Deixaram-nos indignados com a injustiça da prática do racismo, que continua difundida em nosso país. Pronto. Jamais haverá palavras para descrever o profundo trauma e o sofrimento intergeracional que resultaram da injustiça social. A expressão não é suficiente. Pronto. A gente já começa a perceber aí que ele já começa a argumentar e a opinar acerca do tema. Ele já coloca aí num tom bem pessoal que não há palavras para descrever esse trauma, esse sofrimento, que são resultados do quê? Dessa onda de racismo no mundo, né? Especialmente com os povos de ascendência africana, ou seja, de origem africana, tá bom? Então a gente entende, a gente já consegue perceber o posicionamento do autor aí quanto a essa questão do racismo. Ele já começa a expor sua opinião e ele vai já começando a argumentar, né? Apenas condenar expressões e atos de racismo não é suficiente, né? Aí já começa aqui a citar, ó, o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres: precisamos alçar a voz contra todas as expressões de racismo e casos de comportamento racista. Então, após o assassinato do senhor George Floyd, o grito Black Lives Matter ecoou nos Estados Unidos e em todo o mundo é mais do que um slogan. Realmente, eles não são apenas importantes, mas são essenciais para o cumprimento de nossa dignidade humana comum. Muito bem. Pronto. Então, aqui a gente já fez uma análise interessante, já vimos aqui a parte onde ele argumenta, já vimos aqui a parte onde ele introduz e também já vimos aqui a perspectiva pessoal do autor em relação a esse texto. A gente percebe também aqui nesse texto, gente, bem interessante, é que o autor, ele fez aqui, pessoal, divisões. Ó, ele já deixou o texto dividido. Ele já colocou aqui, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Ele já fez aí uma subdivisão para nos ajudar a identificar a estrutura textual. Então, isso aí já vai nos ajudar muito. Vamos agora para o segundo. Esse aqui. Título agora, a arte. Tema, falando sobre arte. E agora a gente vai trabalhar um texto aqui, onde ele trabalha a questão artística. Vamos lá. A arte engloba arquitetura, cinema, dança, desenho, escultura, fotografia, literatura, música, pintura e poesia. Hoje em dia, em pleno século XXI, até mesmo a televisão, a moda, a publicidade e os videojogos são por muitos considerados como manifestações artísticas. Segundo René Ruiger, a arte e o homem são indissociáveis. Ou seja, não há arte sem homem, muito menos homem sem arte. O ser isolado ou a civilização que não chega à arte estão ameaçados por uma secreta asfixia espiritual, por uma turbação moral. Para a Unesco, a arte é chave para formar gerações capazes de reinventar o mundo herdado. Ela reforça a vitalidade das identidades culturais e promove a relação com outras comunidades. A arte é a capacidade humana de criação, é a expressão ou aplicação de habilidades criativas e a imaginação para criar obras que são apreciadas, principalmente por sua beleza, intelecto ou poder emocional. Seus resultados são obtidos por distintos meios: a arte de cozinhar, de pintar, quadros, de grafitar, as artes plásticas, a arte de compor, poemas e partituras musicais, a gravura, a impressão de livros e até mesmo atrelados a um conceito mais severo, meios hoje em dia causadores de grande repercussão social, como a caça e a guerra, podem ser considerados como arte. O ser humano e a arte estão rigorosamente conectados. A arte liberta e, atualmente, a arte de viver cada vez mais se faz indispensável para a emancipação humana. Muito bem. Novamente, a gente já consegue perceber um outro texto onde ele apresenta argumentos pessoais, mesmo que a gente não consiga ver a presença da primeira pessoa. Esse texto aqui, pessoal, ele é todo escrito na terceira pessoa. Em nenhum momento aqui eu consigo perceber que o autor do texto, ele utiliza algum verbo na primeira pessoa, ou seja, para indicar o que ele pensa. Só que, como eu falei para vocês, pessoal, em um artigo de opinião,
não é necessário que você coloque verbos na primeira pessoa, tá? Para que seja considerado um artigo de opinião. Você pode muito bem, tá? Utilizar de algumas formas, algumas estruturas e algumas características textuais, de forma que as pessoas saibam que aquilo é a sua opinião, sem que você precise utilizar eu, meu, eu acho que, eu penso que e tudo mais. Tá bom? Tchau, querida. Até amanhã. Só? Bom. De forma que você expresse sua opinião sem necessariamente dizer que é você quem está falando aqui. Então, a gente já consegue perceber aqui. Ó. Vamos lá. Fazendo essa análise aqui, a gente vê. Hoje em dia, em pleno século XXI, até mesmo a televisão, a moda e a publicidade são muitas vezes consideradas como manifestações artísticas. Então, a gente já começa a perceber que ele já dá um tom pessoal aí. E aqui ele já começa a argumentar. Segundo René Ruig, a arte e o homem são indissociáveis. Não há arte sem homem, muito menos homem sem arte. Então, ele já começa a citar aí autores que vão complementar e fundamentar a opinião do autor acerca disso. Então, como a gente sempre tem mencionado, pessoal, não adianta vocês produzirem um artigo de opinião sem fundamento. Ou seja, quando eu digo sem fundamento, eu quero dizer sem base, tá? Sem base, sem fundamento, né? Sem estrutura, que não esteja fundamentado em nada. É a mesma coisa que eu chegar para vocês e dizer assim, pessoal, hoje o mundo vai ficar melhor, a economia vai melhorar, a gente vai conseguir gerar 10 milhões de empregos. Mas, beleza, ok, tudo bem, é a minha afirmação, a minha declaração. Mas, no que isso se baseia? Qual a base? Não tem base, não tem fundamento, tá? Não posso simplesmente chegar e afirmar alguma coisa sem ter um fundamento. De acordo com o Ministério da Fazenda, né, a Receita Federal, o Brasil ele está alavancando sua produção interna a fim de gerar mais emprego e exportar mais alimentos. Então, eu usei uma base, tive agora uma base para isso. Então, a mesma coisa aqui, ó, não há arte, segundo René Ruig. E René Ruig é um grande professor da arte, muito conhecido. Então, com certeza, as pessoas vão dar credibilidade ao que ele acha. E aqui, ele continua fundamentando, continua argumentando acerca do seu, da sua opinião sobre isso, tá bom? Esse aqui, no caso, ele é dividido em 2 parágrafos, como a gente pode ver. Ó. Ele fez uma divisão aqui mais simples. Muito bem. E aqui a gente tem alguns exemplos de artigos de opinião, só que escritos na primeira pessoa. Nesse caso aqui, a gente tem na primeira pessoa. A gente tem aí, título, a educação em tempos de Covid, tema, educação em pandemia. Aí temos aí, possivelmente aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio de celulares com a internet. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria da Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa, tá bom? Pronto, vamos lá. No meu ponto de vista, pronto, a gente já começa a perceber aí que ele já começa a utilizar a primeira pessoa. No meu ponto de vista, o que eu acho, já começa a ver que ele utiliza a primeira pessoa. Outro aspecto que podemos tirar como lição, então podemos, primeira pessoa plural, ele já se envolve, ele se inclui nesse meio, tá bom? Então, esses são exemplos, pessoal, de textos, de artigo de opinião escritos na primeira pessoa. Não é necessário também que ele use todos os verbos na primeira pessoa, não. Até porque o texto vai ficar um pouco chato, um pouco entediante, né? Então, você tem que deixar a sua opinião de forma que as pessoas queiram ouvi-la, beleza? É uma das características do artigo de opinião. Beleza, pessoal? Pronto. Fizemos aqui uma análise rápida. Vamos terminar essa parte aqui agora, o segundo parágrafo. Outro aspecto que podemos tirar como lição é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Hoje, enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso dos mediais de tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto
pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, a gente consegue perceber aqui o uso da primeira pessoa. Novamente, fazendo menção ao que ele usa. Tá bom? Pronto, pessoal. Abordamos aqui todas as características possíveis acerca do artigo de opinião. Como vocês podem perceber, a estrutura é muito similar à estrutura da redação. O que diferencia é a possibilidade de você apresentar seu ponto de vista pessoal, tá bom, acerca daquele assunto. Mas não muda o fato de que você vai precisar fundamentá-lo com argumentos válidos e que sejam baseados em uma fonte, um fundamento que possa contribuir para aquilo que você está pensando, tá bom? Lembrando também a questão do respeito. Independente de qual seja a sua opinião acerca de algo, é necessário que você ponha um ponto de respeito aqui, tá bom? E para finalizar aqui no nosso livro, na página 69, 69, ele dá aqui algumas... Deixa eu olhar na mesa. Ele dá algumas sugestões para a gente. Ele dá aqui, por exemplo, planejamento. Você fará a retomada de algum acontecimento. Qual será o seu posicionamento sobre o tema? Há algum discurso a que você se opõe acerca do tema? Quais argumentos você usará para fundamentar a sua opinião? Então, essas são as dicas que ele dá aí para que a gente possa produzir a nossa produção, a nosso artigo de opinião. Beleza, gente? Então, ó, essas são algumas dicas que vocês podem pensar sempre quando forem produzir. Primeiro, qual posicionamento você vai aderir, qual opinião você concorda ou discorda e quais fundamentos você vai utilizar para fazer isso, tá bom? Então, essas são as características do artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado de estudar esse gênero textual, tá bom? Próxima aula a gente já vai iniciar outro. Não esqueçam as atividades que eu passei para vocês de casa, no Classé, para entregarem com as datas, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, finalizando mais um gênero textual. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Classé. Fiquem com Deus, meus queridos, tenham uma ótima semana e nos veremos na nossa próxima aula, semana que vem, de gramática, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no Classé, podem ir lá que eu vou ajudá-los com o que for necessário. Bom, gente? Então, nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Tchau e até a próxima.